Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Chove na Grande Porto Alegre. Começou a chover aí por volta das 16 horas. E a tendência, pela manha da chuva, é que ela se mantenha, pelo menos por mais algum tempo. Gostou da manha da chuva, professor? É uma chuva manhosa, melosa. Ah, tá bem. Aquela chuva que cativa a gente. Lá na Grande Vacaria era assim. Na Grande Vacaria, não. Já vamos se respeitar. Como assim? A região ali, quem domina é Lagoa Vermelha. Então, a Grande Lagoa Vermelha. Vacaria é uma subsede de um dos distritos de Lagoa Vermelha. Vacaria, Esmeralda, Machadinho, Paim Filho, São José do Ouro. Tudo pertence à Vacaria. Tudo pertence à Grande Lagoa Vermelha. Eu até vou levar livre para Passo Fundo e Erechim, porque fica um pouco mais distante. Mas eles sentem a influência de Lagoa Vermelha. Eles se emanciparam, porque uma vez todos eles pertenceram à Lagoa Vermelha. Sim, Lagoa Vermelha é o centro do estado. Isso, então, sabe como é que é? Tá bem. Mas como é sexta-feira com chuva, a gente deixa assim. É uma chuva permanente, aquela chuva que vai caindo, né? Com prazer, assim. Não, a chuva vai o quê? Vai caindo, né? Óbvio. Não, a chuva vem caindo. Exatamente. Uma coisa surpreendente. Quem imaginaria uma coisa dessa? E sabe que essa é uma chuva penetrante. Porque quando a chuva ela é muito forte... Aquela que cai? Aquela que cai com voo. Ela vem com violência. Aquela chuva, ela lava a terra e estraga a plantação. Essa chuva que vem permanentemente penetrante, professor, ela faz um bom serviço para a agricultura. Esse é o meu lado colono. Hoje agora estou exercitando o meu lado colono. À tarde eu exercitei o meu lado comercial. Fiquei atendendo lá na REC Baterias. Não entendo uma guampa de baterias, mas fiquei ali. Mas juntou gente? Juntou, conversamos de futebol, de política. Já fiz até uma pesquisa hoje à tarde, lá uma enquete. Tá bem. Mas não posso divulgar o resultado, né? Então, essa é a situação. Bom, o Internacional enfrenta o Vasco da Gama hoje, 8h30 da noite. 9h30. 9h30 da noite, 9h30. O Juventude é que joga às 8h30 contra o Sampaio Corrêa no Alfredo Jaconi. E o Juventude está numa situação que tem que ganhar hoje, que tem que ganhar do Brasil de Pelotas na quinta-feira jogando em casa e tem que, pelo menos, empatar com o CRB. Se isso ocorrer, o Juventude vai chegar a 6 mais 1, 7, 39 pontos. E ainda assim, vai ficar numa situação muito complicada, porque já estaremos, depois dessas 3 que eu arrolei, na 35ª rodada. Faltarão mais 3 rodadas para o Juventude fazer mais 4 ou 5 pontos. 43, 44 vai escapar. Tá? O bololô ali dos 32. 35 tem o CRB. 37 tem o Brasil de Pelotas, que já jogou na rodada. Os outros todos têm mais 4, com 32, até já vou dizer quais são os 4, e depois vem o Boa com 29. Então, para não ficar pedra sobre pedra... O Boa é o Paraná da Série B. Não, ainda não. O Paraná já foi. Já encomendaram a alma. Tu acha que o Boa ainda tem Não, chance? tem. O Boa tem 32 pontos. São mais 18 para jogar. Se o Boa fizer 14 em 18... Não, ele vai para 43, professor. 14 em 18. 14 em 18. Não, tem chance. Não, o Boa tem chance. Pessoal, a torcida do Boa pode ficar tranquilo. Mas só tem 3 de defasagem em relação ao Juventude, por exemplo. Então, já sepultam o Juventude também. Não, eu acho que o Juventude tem muito pouca chance. Bom, então... Infelizmente, para o nosso estado, que tínhamos finalmente conseguido uma situação menos vexatória em relação a Santa Catarina, né? Agora estamos arriscados a perder um dos nossos representantes na Série B. Então, do Brasil de Pelotas até o Boa, professor, são 6. 4 vão cair. Olha só a pipinosa. Tem 2 gaúchos nesses 6. 1/3 dos nossos representantes pode cair. Brasil de Pelotas, 37. CRB, 35. Já tinha mencionado isso. E agora vem os de 32 que eu estava falando. Sampaio, Paysandu e Juventude. E aí veio o Boa com 29. Por isso que o Boa tem chance. Tu vê que paradoxo na REC. E o Inter é 9h30 da noite. O Brasil de Pelotas e o Juventude subiram um ano depois do outro, ambos eliminando o Fortaleza.
O Juventude subiu no mata-mata contra o Fortaleza, o Brasil de Pelotas subiu no mata-mata contra o Fortaleza, e o Fortaleza só foi subir no ano seguinte. E eu comentei esses 2 jogos, e aí, fazendo festa e tal. O Fortaleza subiu no ano seguinte, porque não tinha mais gaúcho para eliminá-lo. Pois não é que nesse ano... Tinha gaúcho para eliminá-lo. Mas não no confronto direto. Tinha o Ipiranga. Sim, mas o Ipiranga não chegou. O Ipiranga não chegou ao confronto com o Fortaleza. O senhor quer dizer que se chegasse ia eliminar também? Olha, com a sina que tinha o Fortaleza com os gaúchos. Em compensação, esse ano, o Fortaleza praticamente já subiu para a Série A. Já subiu. E os 2 que o eliminaram estão aí lutando para não cair. Já a propósito, o Bisol já está conosco aqui, esse homem que eu lhe apresentei, professor, o José Olavo Bisol, ele nas horas vagas, ele é genro do presidente Romildo Bolzan e é conselheiro do Esporte Clube Internacional. Quer dizer, almoço em família lá deve ser um problema. Tem que tirar as facas da mesa. É só com colher e garfo. Garfo já é meio perigoso. Já é melhor manter longe. Mas, Bisol, professor Enio, o Fortaleza não é que matematicamente já subiu. Fortaleza vai subir 60 pontos. Tá? Fortaleza pode chegar ainda a 78 pontos. O CSA tem 54. O CSA ainda não subiu. Goiás tem 53. Avaí 52. Vila Nova 51. Então, o Vila Nova teria que fazer praticamente 100% para tirar o Fortaleza e ainda assim o Fortaleza poderia entrar em quarto. Fortaleza subiu. Fortaleza já subiu. Subiu. CSA, Goiás, Avaí, Vila Nova, Atlético Goianense, que tem 48, Londrina, que tem 47, Ponte Preta, que tem 46, Guarani, que tem 45, Curitiba, que tem 45. Destes nove, 3 vão subir. Não está em nada definido. Né? CSA, Goiás, Avaí, Vila Nova, Atlético Goianense, Londrina, Ponte Preta, Guarani e Curitiba. A gente vê o... Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Enio. A gente vê os números aí, a dificuldade e a disputa, o alto nível de disputa que tem, mas mesmo assim a gente vê a grande dificuldade dos clubes, né, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, em poder se sobressair e manter, né, um nível de competitividade e manter uma sequência de se manter na segunda divisão e poder, daí por diante, poder construir um clube mais forte, né? Mas chama atenção a competitividade que os campeonatos da segunda divisão têm demonstrado para a gente, né? Bom, o Alexandre Maier está se ajeitando ali, professor, você vai falando aí. Chegou diretamente de Buenos Aires, né? Estava lá comemorando até hoje. O senhor segura porque ele não pode falar, professor. Segura no bom sentido, né, professor? Mas de qualquer forma, eu acho interessante, Rec, que tanto na Série A como na Série B, não tem nada decidido nem na parte superior da tabela, vamos chamar assim. Palmeiras vai ser campeão. Pode ser, mas não está decidido. Não é que nem no ano do Corinthians que abriu 10, 12 pontos. Depois se borrou. Tá bom, mas estava lá na frente. Quantos anos nós tivemos em que nessa altura do campeonato já tinha praticamente um campeão? Quantos por cento o senhor dá para o Internacional? Aliás, vocês 3. De 10 a 100 ou de 1 a 10 para ganhar o título? Eu acho que depende muito do jogo de amanhã. De hoje? De amanhã. Não, se o Inter perder hoje, amanhã tem que ganhar o Palmeiras. Assim, ó. Que daí aí é G4 a preocupação do Inter. Se o Inter não ganhar do Vasco, o Inter não está disputando o título. É óbvio. Então, tu perguntar sobre título. Sim, mas embutido está o jogo do glorioso Sport Clube. O que eu acho, então, respondendo a pergunta do âncora do programa. Ele pergunta quantos por cento tem o Inter. Isso. Então, mas o Inter joga antes do Palmeiras? Como é que depende do jogo de amanhã? Acho que depende do jogo de amanhã. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo, mesmo o Internacional ganhando o jogo... Ah, bom, então é pior o seu raciocínio, ainda é mais madrasto do que É isso que eu estou dizendo. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo... Acabou. Eu acho que o Internacional dificilmente vai ter alguma possibilidade de alcançá-lo. Agora, se o Palmeiras perder para o Flamengo,
Eu acho que aí embola os três ali na frente. Professor, posso repetir o meu ridículo raciocínio que eu tenho explanado já há alguns dias? Tens o quê? Bisol e Alexandre Maia. Explanado, professor. Doutor, Pode ser. ele está explanando. Não sei o então, que exatamente ele quer explanar, mas vamos lá. Professor, o senhor não me faça espanar, professor, por favor. É isso que me preocupa. Não, mas eu vou explanar de novo aqui um raciocínio que para alguns pode ser tacanho, mas é o que eu acho, é um sentimento só, professor. Até porque eu não posso ser Bidu, nem Diná, nem... Né? Bidu revela a idade. Revela isso aí. Isso aí é complicado, mas é o que temos para o momento. Tá bem, tá 5-5 já. Não, mas está conservado. É, conservado novinho. Olha aqui, ó. O senhor sabe qual é o vinho mais famoso do mundo, professor? Qual? O vinho de codorna. Não, essa aí foi só para dar uma descontraída, porque é sexta chuvosa, professor. Não. Que categoria. E eu não nasci surdo. Piadista é um bom jornalista. E eu Tá. não nasci surdo. Não, mas o que eu acho que vai acontecer? Mesmo não sendo Bidu nem Diná. Eu acho que o Palmeiras não ganha do Flamengo, não ganha do Santos, não ganha do Atlético Mineiro e vai ser campeão brasileiro. Quem viver, verá. Sabe por quê? Porque eu também não sei se o Inter ganha do Vasco, do Botafogo e do Ceará fora de casa. Mas é que não é só o Inter que pode tirar o título do Palmeiras. Não esquece que o Flamengo, quando embala na final... Tem como embalar. O povo mostrar a tabela, o senhor vai ver que vai para a daga. É. Tabela Acho que do Palmeiras A tabela é decisiva. é umidade. A tabela é decisiva. Não examinei. O Sport mandou um abraço. Qual é o esporte? E a Chapecoense mandou outro. Sim, mas eles estão desesperados. O Sport está em Porto Alegre, né? E por estarem desesperados, essa análise de tabela, que teoricamente para o Internacional era uma maravilha, vai pegar a Chapecoense, vai pegar o Sport, os dois estão na zona de Sim, rebaixamento. mas eu e o senhor, o Bisol, o Alexandre Maia, achávamos que o Internacional estava esmirilhando. Eu até Melhor ainda. Então o senhor já esperava essas derrotas. Não, eu sabia que seria que pegar no final de campeonato e avaliar que times que estão na zona de rebaixamento são jogos fáceis, é não entender que se o Internacional puder jogar com o Sport, com a Chapecoense... E nem toda a zona é boa, né, professor? Se a zona de classificação é boa, se a zona de rebaixamento... 10. Então, eu estava só contando até 10. Então, Depende da conjuntura, né? então assim, Depende do entrevista. no segundo turno, tá aí o Ceará que jogou contra o Cruzeiro. O Ceará estava na zona de rebaixamento, o Cruzeiro é o flamante campeão da Copa do Brasil, jogou com todos os seus titulares despreocupados. Mas no brasileiro não está jogando nada. Numa boa. O Cruzeiro é boia dada. Pois é. Então, eu acho que não tem nenhum jogo jogado, não tem mais jogo fácil nessa reta final de campeonato. Todos os jogos, talvez vai ser um jogo fácil, o Internacional e Paraná, que é o último jogo, porque ele vai estar matematicamente rebaixado. E se o Palmeiras precisar desse jogo, vai mandar um caminhão para o Paraná e aí dar uma motivada. Bisol, te apresento aqui o Bisol é José Olavo Bisol, genro do presidente Romildo, conselheiro do Internacional. Ah, sim. Pois olha, em percentuais assim é difícil da gente imaginar como é que o Internacional se projetaria nesses próximos jogos. Claro que passa pelo jogo de hoje e, evidentemente, o Internacional ganhando hoje passa pelo jogo de amanhã e tem que haver a vitória do Flamengo para embolar os pontos na frente e a gente poder ainda continuar com essa perspectiva. Não existe jogo fácil, né? Claro que a gente faz uma projeção, o próprio clube faz projeções e que imaginava que o jogo contra o Sport, contra a Chapecoense, pelo menos um ponto a gente pudesse ter feito, pelo menos um empate, né?
Mas eu imagino que o Internacional tem que pensar só nele, o Internacional tem que continuar focado no seu ambiente de jogo, nas pessoas que estão dentro do futebol, para que a gente possa ter um resultado ali na frente positivo. A gente nunca pode imaginar, a gente não pode esquecer, né? Você já está comemorando a ida para a Libertadores? Não, acho que não. Acho que a gente tem vários clubes ali, o próprio Grêmio, né? A gente não pode descartar o Grêmio, que está dentro desse... Se não ganhar a Libertadores, vamos dizer assim, né? Está dentro do Tu está secando o sogro? Sabe que eu evito olhar os jogos. Para não... Mas nesse jogo agora acompanhei a esposa, então eu não vi o jogo. Fui lá no show da Shakira na Arena e não vi o jogo deles lá. Mas eu, particularmente, até me surpreendi porque o Grêmio, né, na forma de jogar, sem os seus dois principais jogadores, Everton e Luan, e o Renato conseguiu fazer um esquema de jogo com o que tinha e surpreendeu o River. O Grêmio jogou bem, né? Jogou bem e surpreendeu o River. Eu imaginava até que o Grêmio não saísse com um resultado positivo de lá. Pelo menos eu imaginava um empate, assim, que pudesse uma vitória do River, enfim, um saldo mínimo, mas foi surpresa, assim. Alexandre Maio, professor Enio, quer derrubar o Tite e colocar o Renato no lugar. Vamos falar sobre... Boa noite, Rec. Boa noite, Bisol, professor Enio. Prazer te conhecer, Bisol. Prazer. De quem o presidente Romildo fala bem, tá? Não te preocupe. Mas ele diz aquele colorado que anda lá em mais casa. ou menos isso. Logo uma expulsada. O texto é mais ou menos em casa, num churrasco de domingo, sai daqui. Mas deixa eu te responder, assim, eu acho que o Grêmio... Bom, o Grêmio trouxe uma grande vitória, né? A gente estava pegando o gancho aqui do que o Bisol estava falando. Me surpreendeu também a vitória do Grêmio lá no Monumental de Nunes, dadas as condições, né, daquilo que o Grêmio levou a campo. O Grêmio foi a Buenos Aires... Você foi um daqueles gremistas que disse que era melhor nem ir sem Luan e Everton? Não, de jeito nenhum. Eu jamais seria um desses gremistas, né? Eu tenho uma confiança grande no trabalho do Renato. Agora, respondendo à provocação do professor, eu acho que talvez o Renato possa ser mesmo o nome para suceder o Tite. Mas não é provocação. Não, o professor quer derrubar o Tite. Não. Eu digo no sentido da urgência, não do mérito, né? Mas o REC é testemunha que há muito tempo eu discuto com ele. Sim. De que quando se diz, não, o Renato é só um motivador, que eu acho que o Renato é um grande treinador, é um grande organizador de times, e não pelo trabalho. Claro que o trabalho dele nos últimos 2 anos. Sim. Ele completou 2 anos de Grêmio agora em setembro, ganhando 2 títulos importantíssimos. Sim. Agora, em 2013, quando o Renato veio para cá e pegou uma baba de time e organizou e saiu vice-campeão brasileiro e levou o Grêmio na Libertadores, eu já brigava com o REC. Quando o REC dizia, mas é horrível de ver o Grêmio jogar. E eu dizia, eu troco, eu quero ser vice-campeão brasileiro. Meu time não joga feio que nem o Grêmio, mas não ganha que nem o Grêmio. Então o senhor vai se contentar com o vice do Inter esse ano? Não. O Inter também joga feio? Como é que é? Mas eu estou muito contente com o Internacional. Mas se o Internacional for vice-campeão brasileiro, mas eu acho ótimo. A gente não pode esquecer, time que acabou de não conseguir ganhar a Série B. Tem que olhar para as circunstâncias. Fazer um time desses. As circunstâncias que movem o 2018 do Internacional, sobre elas, uma vaga direta para a Libertadores é um prêmio maravilhoso. E uma boa base de time para jogar Libertadores. Não quer dizer que vai entrar como favorito, não é isso? Não, claro. Mas como um participante importante. Esse time do Internacional, mais o Paulo Guerreiro, que já está contratado e que a partir de abril vai poder jogar. O Internacional tem uma base muito boa. Veja que hoje a zaga do Internacional e o primeiro volante do Internacional são titulares da bola de prata, que era da revista Placar e agora é da ESPN, do campeonato. Para um pouquinho, isso é uma boa base. O Internacional hoje se dá o luxo de ter na reserva o Zeca, que foi campeão olímpico titular. E o D'Alessandro já é titular de novo? Nesse momento é. Até porque o Internacional está jogando de uma maneira diferente. O Internacional que jogava com os 3 volantes, vamos chamar assim, né? E os 3 atacantes, o Internacional abriu mão de um dos atacantes para colocar um meia. Sim. O Internacional hoje joga... O povo é melhor, né? Eu não estou discutindo qualidade, eu estou dizendo a forma de jogar.
joga no 4, 1, 2, 1, 2. É assim que o Internacional se dispõe em campo. Que coincidiu Mas é também com a 4, queda de produção do Patrick, né? 2, tá? 1, 2. Se o Nico, que eu considero o Nico atacante, 2. Mas o Nico joga como atacante. O Nico tem jogado como atacante. Hoje ele vai jogar mais na frente ainda. Hoje eu ele substituiu o Damião, né? Porque Pois isso- eu espero que não substitua em posicionamento, porque aí realmente o rendimento do Nico vai quase a zero. Eu acho que o Internacional, que escala o Rossi, porque sabe que o Vasco Será vai que escala o Rossi? Eu não sei, já saiu a confirmação oficial ainda escala. não. Escala porque o Vasco vai atacar. O Vasco vai atacar. Eu acho que ele vai colocar o Jonathan Alves. Eu acho que não. É diferente. Eu só é achômetro, porque todo mundo já deu o Rossi. Tudo que eu escutei também, não tô tão a par assim dos interesses do Internacional, mas eu entendi que o Rossi é meio favorito aí, né? Tu tem prazer em secar o Inter podendo ser campeão da América? Não tenho prazer em secar o Inter Agora podendo tu ser pode campeão, desligar total? Assim, eu estava acompanhando a discussão de vocês aqui sobre o Campeonato Brasileiro antes de voltar ao Grêmio. Eu acho que são menores as chances do Internacional de ser campeão à medida que um clube grande, com muita força, com um bom time de futebol e com o melhor plantel do Brasil, tomou a dianteira. E tomou numa condição onde o Internacional não tem mais confronto direto para reduzir essa diferença. Isso que vale para o Internacional, vale para os demais, né? Sim, vale para o próprio Grêmio, inclusive, que ficou muito para trás e não tem mais confronto direto sobre os que estão na frente. O único que pode fazer vale isso para o São Paulo. O que pode é o Flamengo amanhã. Se o Flamengo não ganhar amanhã, eu acho que daí o Palmeiras vai ficar numa zona de conforto até ser campeão, na minha opinião. Se o Flamengo ganhar, ele volta a ser candidato. Então acho que o campeonato está meio assim. Bom, o Palmeiras pode cair de produção internacional, pode daqui a pouco ganhar 3, 4 seguidas? Pode. Nós estamos falando da conjuntura de campeonato de hoje. Hoje o campeonato parece estar muito à feição do Palmeiras. 5 pontos é muito. Com o Flamengo podendo especular à medida que ganhe hoje. 5 pontos é muito. Mas é 4. É muito, né? Mas é 4 nessa conjuntura é muito. Que tem confronto direto. Desculpa. São 4 pontos do Palmeiras para o Flamengo. Sim. Que tem o confronto direto. Aí vira 1, claro. Entende? Diga, Alexandre. Mas agora voltando ao Grêmio, assim, eu te respondendo, eu com certeza não estava assim naquela amargura de achar que o Grêmio ia fazer um fiasco lá, de jeito nenhum. A minha expectativa em relação Já estava negociando uma derrota de 2-1. Não, um empate sim, porque eu lembrei muito Cuidado que tu vai ficar narigudo igual a mim. Começa a mentir. Ali vai news, crescendo. Tu acha que eu tô de fake news, né? Não tô de fake news, mas deixa eu te dizer. Por que eu tava pensando mais no empate? Porque o jogo lá do Monumental de Nunes, da terça-feira, me lembrou muito o jogo de ida do enfrentamento contra o Botafogo no ano passado, quando o Grêmio foi lá sem o Luan jogar com o Botafogo lá no Engenhão, acho que sem o Jeromel também, se não me engano. O Grêmio foi meio capenga, meio desfalcado e todo mundo ficou, o Grêmio não vai... E o Luan do ano passado era um Luan que era o dono do time, né? Mais do que esse ano, né? Porque esse ano o jogador mais importante, mais decisivo é o Everton, né? Então eu fiquei pensando, vamos tentar, tomara que o Renato bote o Michel no time para ter um camisa 5 protegendo a área, né? Que é uma tese que tu é testemunho que eu venho, vocês são testemunho que eu defendo há muito tempo, né? De que o Grêmio perdeu segurança defensiva com a venda do Jailson e não tinha o Michel para colocar imediatamente, isso deixou o Grêmio mais vulnerável à medida em que Maicon e Cícero, né, é uma saída ali, além de lenta, que não guarda muita posição de proteção, né? Que é mais saída de bola, enfim, todo mundo conhece as características dos dois. Então eu estava pensando muito numa analogia em relação ao jogo que foi o jogo de ida contra o Botafogo na Libertadores do ano passado, onde o Grêmio fez um jogo tático, segurou um 0-0 e trouxe para a Arena a condição de decidir, de ganhar aqui como conseguiu fazer. Então a vitória, na minha opinião, acabou sendo melhor que a encomenda, né? Bisol. Desculpe, professor. Falando sobre o resultado da diferença aqui de pontuação que hoje o Internacional está sobre o Palmeiras, mas claro, em momento distinto do campeonato também se tinha essa distância do São Paulo para com o Internacional ou São Paulo com os demais, chegou a ter 4 ou 5 pontos de diferença e claro, eram momentos distintos do campeonato e a gente conseguiu, né, jogo a jogo e claro, com o rendimento baixo do São Paulo acabou se revertendo a situação. Eu imagino que o Palmeiras não consiga manter esse nível de futebol, ainda mais agora que vai ter essa semifinal com o Boca, tendo que fazer uma reversão de resultado extremamente difícil. Eu não consigo imaginar que o plantel inteiro do Palmeiras consiga se voltar para o brasileiro e em razão disso eu acho que acaba perdendo um pouco de força. Eu acho que o campeonato está extremamente aberto, acho que o Internacional depende de resultado paralelo, mas eu acho que tem que fazer a parte dele, por exemplo, jogando e ganhando fora, que é o que não fez contra o Chapecoense e contra o Sport. Eu acho que fazendo esses resultados, eu acho que a gente tem grande chance sim de se sagrar no final aí campeão do campeonato. Diga, professor. Não, eu ia observar que
por linhas tortas, o Grêmio acabou sendo beneficiado É óbvio que ter o Luan e o Everton no time é bom para qualquer time que se possa imaginar. Mas na circunstância do Grêmio... Só quer dizer que o Grêmio é um time rabudo, é isso que você quer dizer? Não, eu acho que o Grêmio neste momento teve sorte. O Internacional jogou com o Fluminense e tomou uma ciranda, o goleiro do Internacional foi o melhor em campo, o Internacional ganhou 3-0. Então isso acontece no futebol. O Grêmio com o Luan e com o Everton não ia fazer o esquema de jogo que fez e que conteve o River. Mas ele podia tirar o Jael e colocar o Everton. E podia tirar o Cícero e colocar o Luan. Não ia. Não tira o Cícero. Não tira o Cícero. Em relação ao Luan, eu tenho dúvidas. Em relação ao Everton, acho que sim. Acho que faria isso mesmo que tu está dizendo. Mas aí ele podia botar igual o Luan no lugar do Ramiro, com o Alisson jogando ele também. Podia aí ele tiraria o Ramiro, que estava baleado, e tiraria o Jael. E colocaria Everton e Luan. Eu acho que guarnecido, resguardado, o Grêmio ia. A chave era saber se o Michel jogaria, sairia jogando eu tenho ou não. certeza que ia jogar. Ele avisou antes do jogo contra o América que o Michel ia jogar. Mas montar o esquema defensivo... Só um pouquinho. O campeão da América, existe também o psicológico. O campeão da América, jogando a semifinal do ano seguinte, ele não se põe numa retranca danada, como se pôs no jogo com o River, se tiver com os seus dois melhores. Agora, sai o jogador de seleção, sai o jogador que o ano passado foi o Rei da América, que são as duas maiores estrelas do Grêmio. Eu já disse aqui que o melhor jogador do Grêmio é o Kahneman, mas é outra discussão. Entende? Mas saíram as duas estrelas. Tu pode pegar o time e te botar todo na defesa, que se tu sair com um empate, é a glória. Kahneman ou Cuesta, professor? Kahneman. Pelo ânimo. Eu acho que o Cuesta está jogando muito bem, mas o ânimo que o Kahneman transmite ao time do Grêmio, o Kahneman salvou o Grêmio no primeiro jogo com os Estudiantes. Primeiro, não no segundo. A eliminação da Libertadores. Jogo de lá, Ali, sem dúvida. quando o jogo estava 2-0, os jogadores do Grêmio batendo cabeça, quando se viu, estava o Kahneman dando em todo mundo, levando o time para frente, ainda foi lá e fez um gol. Então, mas uma criação de André. Eu digo, não é possível fazer aquela retranca que o Grêmio fez. Se o jogo fosse 0-0, era perfeitamente normal. Sim, claro. O Grêmio teve uma chance de gol, que é aquela bola chutada pelo lateral, pelo Leonardo. Léo Gomes no final. E o River chutou duas bolas de fora da área. Duas do Palácio e duas cabeçadas. O River também não nos aplicou uma blitz, assim, né? Nada. Um sufoco, assim, que olhava, vai sair gol, né? Mas porque foi bloqueado. Foi dominado defensivamente. Foi bloqueado por Tu pega um time de qualidade e coloca na defesa, claro. E coloca na retranca, agora como é que tu consegue isso? Tu tem que estar muito desfalcado. O Palmeiras, se tivesse feito uma retranca, podia ter tido um resultado melhor. Ela fez? Era bago para tudo que era lado. Mas tem uma coisa estranha. Mas a escalação 4-3-3. E os zagueiros também. 4-3-3. Bago é uma coisa. Escalar um time retrancado na defesa, como o Grêmio jogou... Colocar Thiago e Felipe Melo, por exemplo. Exatamente. O Grêmio jogou como o Grêmio do Renato 2013, para a gente ter uma referência. Ou o Cruzeiro do Mano Menezes, assim, um jogo mais tático, né? Defensivo, muito, né? Mas muito fechado, muito, completamente diferente. O Grêmio no 4-1-4-1, quantas vezes nós vimos o Grêmio jogar assim? O Grêmio estava espremido, né? O Grêmio não tinha escape, né? O escape de velocidade do Grêmio é o Everton. Sem o Everton e o escape e a saída cadenciada é o Luan. Sem os dois é muito difícil. E por que se permitiu fazer isso? Claro. Porque estava sem os dois. Exatamente. Sem os não dois. Tinha reserva de qualidade. Eu não imaginava o Grêmio jogando da forma que jogou. E até, para descontrair, assim, no domingo a gente fez um churrasquinho em casa e eu estava ainda brincando. Jogar retrancado pode para o Grêmio? Diante das manifestações do Renato em dizer que quem joga retrancado é time de segunda divisão? Mas aí que tá. Eu fiz a brincadeira. E Libertadores pode. Libertadores pode, foi essa a resposta. E depende com quem. Mas se tu tiver com o time desfalcado,
Tu tem toda a justificativa para jogar assim. E não foi um jogo assim, não foi uma solução tática acovardada do Grêmio, digamos assim, né? Foi uma solução tática para as condições postas, para aquelas circunstâncias, inclusive com alguma possibilidade de tentar chegar à frente. Tanto que chegou no gol numa bola parada, né? Tanto é verdade que tu disseste há pouquinho que se te oferecessem antes do jogo para assinar um empate, sem dúvida, tu pegava ligeiro. Um empate sim. Então, sem dúvida. Com gols melhor ainda, né? É isso. Então, por quê? Porque tu tem um time que é candidato como o Grêmio, desfalcado dos seus 2 melhores jogadores. Que é um adversário de um nível que, tipo, nenhum torcedor do Grêmio... Claro, o torcedor do Grêmio está muito confiante e feliz com a vitória lá. Mas nenhum torcedor do Grêmio acha que está tudo resolvido, obviamente, né? Porque o tamanho do adversário também proíbe que tu pense assim. Não, e ele já fez coisas parecidas no passado. Ele eliminou um Cruzeiro umas 4, 5 Libertadores atrás, desse jeito, né? O Cruzeiro foi no Monumental de Nunes, fez um partidaço. 2015. Ganhou a partida e perdeu no Mineirão. Foi lá que o Inter deu os doces lá contra o Tigres. E perdeu de 3-0 no Mineirão. 3-0. Não é assim, até o Gutierrez fez furor. Empatou, perdeu de 1-0 e depois nos pênaltis. Não, tomou 3-0. Professor, tem uma provocaçãozinha, mas como eu até poderia já sair em sua defesa, porque o senhor não foi veemente na sua análise, e, assim, convicto de que o Internacional possa. O senhor meio que ficou assim. Não, eu acho que o Internacional tem alguma chance. Tá, mas aí o cara está lhe lembrando, então eu não vou lhe defender mais. Boa noite a todos. Após o Grenal, o professor disse que não teria como o Grêmio tirar 8 pontos em 14 rodadas. Será que o Inter consegue tirar 5 em 8 rodadas? O cálculo é o mesmo. João de Portão. Aqui os caras são implacáveis. Em primeiro lugar, eu tentei lhe ajudar. Mas vamos começar agradecendo ao João o quê? A atenção, a audiência e se lembrar. E a coerência. E se lembrar do que tudo ência. Só tem uma diferença. O Internacional joga só o Campeonato Brasileiro, o Internacional joga de segunda a segunda, e o Grêmio, na época, jogava 3 competições. Mas tirou ligeirinho os 8. Tirou ligeirinho. De quem? Do Inter. Chegou a ficar 1 ou 2 só. E está com quanto agora? Não, agora já está. Pois é. Agora está feio. Então foi 5, agora está 5. Então, o que eu quis dizer? 5-2 a 5-7. É muito difícil. É impossível? Claro que não é impossível. Mas é muito difícil. A probabilidade é pequena. É isso. O Betinho está perguntando, boa noite a todos, por que será que o Tite não convoca mais o Tyson? Pois para ele o Tyson é muito bom jogador, diz o Betinho. Que corneta, né? Os caras aqui. Eu gostei de uma... O único que não é corneteiro aqui é o apresentador. Eu gostei de uma... Mas o Tite, hoje eu tô com a corneta forte para cima dele, né? Mas hoje ele saiu muito bem na entrevista. O Tite hoje, ele falou da Copa do Mundo e disse, eu errei. Olha, não é comum. Agora o contrato já está renovado. Não, mesmo assim, não é comum. O Tite faz tudo bem planejadinho. Não é comum entre os treinadores. Bem planejadinho. Tu já desse a convocação? Já vou divulgar aqui. Rec, manda um abraço para o professor Enio. Para minha esposa Ana Paula, para os meus filhos Marvin e Marcelo. Estamos todos te assistindo, diz o Jorge de Canoas. Então vou começar pela convocação. Um abraço, está me mandando o Jorge. Valeu. Jorge. Seleção brasileira. Tite realizou hoje a convocação para os amistosos contra o Uruguai, dia 16, e Camarões, no dia 20, ambos jogos na Inglaterra, né? O único jogador que atua no futebol brasileiro é o zagueiro Dedé. Ele andou dizendo que ia convocar o Everton, mas pipocou no meio do caminho. Ainda bem. É sobre isso que eu quero falar depois. Pode ler aí. Olha aqui. Goleiros. Alisson, Ederson e Brazão do Cruzeiro. É aquela história de convocar um menino. Zagueiros Dedé, Marquinhos, Miranda e o glorioso Pablo. Laterais, Danilo, Felipe Luiz, Marcelo e o glorioso Fabinho. Meio-campistas, Alan do Napoli, Arthur, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho e Wallace do Hannover. Atacantes, Douglas Costa, Firmino, Jesus, Neymar, William e Richarlison. É normal, a convocação normal. Muito merecida a convocação do Dedé. Impressionante. Ele é bom zagueiro. Não. Temos um zagueirão. Um zagueiro que se recuperou depois de 2, 3 anos lesionado
e que agora nas finais da Copa do Brasil foi exuberante. E injustiçado pela arbitragem também, né? Naquela expulsão Na esquisitíssima lá na Libertadores. Né? Tá, qual é a corneta? Não, a corneta é o seguinte... Mas tu tá sempre corneteando. Porque o início da entrevista coletiva que apresentou a convocação hoje foi quase um pedido de... Quase uma explicação, não um pedido de desculpa, mas uma explicação do senhor, do Gaspar, do porquê da convocação de um jogador do futebol brasileiro. Né? No caso do André, porque veja bem... Convocamos aqui, a decisão foi proteger... André não, do Dedé. Do Dedé. Né? Foi proteger os jogadores, né, do futebol brasileiro, que estão disputando o Campeonato Brasileiro, não sei o quê, taraná. Mas isso foi feito em comum acordo com o seu clube, etc, etc. Quer dizer, com o Grêmio ninguém teve essa preocupação, né, de ver se o Grêmio ia ter algum prejuízo em relação à convocação do Everton, que foi o único jogador do futebol brasileiro convocado naquela lista anterior. O Everton fez falta pro Inter. Exatamente. E mais... Por que o futebol do Dedé só encantou a comissão técnica da Seleção Brasileira agora, nessa convocação? Né? Naquela convocação que foi só o Everton do futebol brasileiro, o Dedé não estava interessando. Ou quer dizer, talvez seja um meia-culpa, vendo que fizeram uma bobagem, que cometeram um grosseiro equívoco, e ele estava se explicando. Posso tentar atenuar um pouquinho? Desculpa, sabe por que eu acho que não te diria que não é isso? Porque o Grêmio pediu, formalizou o pedido de desconvocação. O presidente disse que não. Isso não foi considerado. Vamos perguntar para a família. Pediu ou não pediu? Não, o Grêmio... Informação ou fez movimentos de bastidor nesse sentido, pelo menos. O Grêmio fez um bafo. Não, na verdade o presidente publicamente falou isso, né? Que não houve um pedido formal do Grêmio. O Grêmio, na verdade, só fez um bastidor, enfim, sobre essa situação. Mas é que eu fico pensando assim, não existe um regramento específico sobre isso. Aí a gente também, toda vez, isso vai e volta essa discussão de quando há escalação é para prejudicar A, B ou C. A CBF não tem um regramento e tampouco existe uma inviabilidade da CBF poder, o Tite, enfim, o treinador da seleção, poder selecionar alguém e levar para a seleção. Claro que deveria ter talvez um bom senso, vamos dizer assim, mas também a gente tem que avaliar todo o contexto da seleção, do próprio jogador e pensar que o clube, especificamente, se todo clube começar a postular uma situação de fazer uma exceção à regra, a gente acaba ficando sem parâmetro, né? Por isso que eu não entendo, que o silêncio, o grotesco silêncio do teu sogro e de todos os outros dirigentes de clube, porque a CBF divulgou o calendário do ano que vem e, mais uma vez, o Campeonato Brasileiro vai prosseguir nas datas FIFA. E a gente, às vezes, esquece que o prejuízo não é só pela convocação da seleção brasileira. Hoje, nós temos um grande número de jogadores de outras seleções que jogam no Brasil. E o Kahneman é um exemplo. E aí, o que acontece? Como o Campeonato Brasileiro continua, nas datas FIFA eles são convocados. Agora, foi divulgado isso? Qual o dirigente que falou? Nenhum. Sobre o calendário, né? Ninguém falou no calendário. Aí no ano que vem, quando houver... mas que barbaridade! Porque o Tite falou hoje do calendário, que está alertando a confederação, que podia fazer algumas mudanças e tal. Mas eu só quero fazer um atenuante, já vou passar a palavra para o Bisol, a respeito da convocação do Tite. Antes de o Grêmio berrar, eu fiz a análise de que se ele chamasse o Everton, ele ia prejudicar o Flamengo, o Internacional, o São Paulo e o próprio Grêmio. Então, a convocação do Everton era tirar forças do Grêmio para ganhar o jogo que ele tinha que ganhar. Aí, ok, concordamos todos. Na leitura do Tite, com certeza está embutido que a Libertadores da América é mais importante e que a final da Copa do Brasil eram só 2 jogos. Ou 4 no máximo. O Campeonato Brasileiro é mais longo. Dá mais chance de recuperação. O Grêmio estava na Libertadores, eu não entendi o raciocínio em relação ao Grêmio. Não, mas o Everton não desfalcou o Grêmio na Libertadores. Sim, porque a Libertadores foi uma interpretação equivocada. Entendi. Porque o Everton, naquele jogo, representava o equilíbrio do campeonato e a chance do Grêmio. Se o Grêmio ganha... Exatamente, se o Grêmio ganha o Grenal, o Grêmio tinha outro cenário de campeonato. Não, é ridícula. A escalação do Everton é ridícula e não tem explicação ela ter sido feita num contexto onde outros jogadores forem poupados
jogos do mesmo campeonato que o Grêmio disputava. E o Lucas Paquetá, Não, foram duas vezes. Foi o Grenal e o Palmeiras. Aí agrava o erro. Exatamente. Ou seja, o Grêmio tinha confronto direto contra dois postulantes ao título. É verdade, eu não tinha lembrado dessa história do Grenal. Ali já era agravamento da situação. Se ele tivesse convocado o Lucas Paquetá do Flamengo, o Dedé do Cruzeiro, né? Talvez o Dourado do Internacional, né? Ou alguém lá do São Paulo, lá também, sei lá, o Diego Souza, enfim. Bom, é uma coisa, né? O campeonato aí tem um jogador, ou o Fagner lá do Corinthians, que está lá caindo pelas tabelas, enfim. Bom, tá bem. Será que não ligaram Isso outros é um problema dirigentes? de calendário. Aí isso era um problema de calendário. Aqui nós não temos um problema Será de que o calendário. presidente Aqui nós temos Romildo um não problema de esperou? critério. Será que o presidente Romildo não esperou bom senso e não ligou? Porque tem o bafo, né? Tem o alerta, tem o... O Grêmio protestou publicamente. No mínimo, olha só, se o Grêmio foi a público dizer que estava desconfortável com aquilo, isso, a meu juízo, foi desconsiderado pelo treinador da seleção. Que é quem comanda, Alguém pediu do Flamengo para não convocar o Paquetá e alguém do Internacional pediu para não convocar o Dourado? Será? Não, acho que não. Eu acho que não também. Mas é que a gente vem para uma situação extremamente subjetiva. Eu concordo que o calendário acaba prejudicando os clubes, principalmente os clubes que estão na frente, mas se a gente avaliar os clubes que estão despontando e estão disputando o campeonato, por óbvio, são os jogadores melhores, né? Os que estão mais em evidência, enfim, por consequência vão ser convocados. Não, mas não precisa, pode parar o campeonato. Não, aí eu ia chegar lá. Não, o teu raciocínio foi correto ali. Eu acho que quando acontece é que a pauta vem à tona. E os clubes, os dirigentes, não se voltam a favor dessa pauta de forma conjunta para que não aconteça. Essa pauta precisa ser discutida amplamente e de forma unida. E aí a gente pode discutir isso a noite inteira, se a gente for falar de pautas comuns que os clubes deveriam ter e acabam não fazendo. É que assim, é que também não tem solução mágica, né? O ano tem 365 dias, quando é bissexto tem 366, certo? O Brasil, diferente de outros países, tem um pedaço importante do seu calendário que é consumido por um negócio chamado campeonatos regionais, certo? Isso espreme o resto do calendário nacional, tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro em todas as suas divisões. Enquanto o pedaço de calendário dedicado aos estaduais, aos regionais, for uma parte que diz respeito ao final de janeiro até meados de abril, isso vai acontecer. Porque é diferente, por exemplo, se tu for aqui na Argentina, não tem campeonato regional. Aí os caras têm o ano todo para pensar no calendário do campeonato da Argentina. Aí a tabela do campeonato da Argentina fácil, né? De tirar. Dinheirinho do regional vai ser sagrado ano que vem. Não, mas não nem tanto para o Grêmio que está equilibrado financeiramente. O Internacional é um santo dinheirinho. Eu não quero rasgar o dinheiro do regional. Eu só acho que os clubes da Série A e talvez da Série A e da Série B deveriam disputar o regional durante um mês. Eles têm que entrar no play-off. Eles entram no play-off nas quartas de final, jogam quarto de final, semifinal e final regional, e acabou. Não compra. Regional que dá dinheiro é o paulista, o carioca e o gaúcho. É isso aí. Mas esse é o problema, e os outros não dão. Não dão. É que quando a gente olha porque o regional ganha, talvez. A gente menos, paga bem menos. É que se olha porque o regional dá, mas não se olha o que esse transtorno prejuízo de calendário gera de prejuízo no campeonato nacional. E no desempenho dos brasileiros na Libertadores, e no desempenho dos brasileiros na Sul-Americana e na qualidade de futebol. Eu concordo com isso. E poderiam mudar a fórmula do regional e até diminuir o soldo. Eu não quero acabar com o regional, quero mudar o calendário dele. Mês, Copa do Mundo, mês se faz um torneio. Mas e os outros clubes do interior? Faz uma segunda divisão mais forte. Joga o resto do ano. Né? E dilui um pouco esse dinheiro da televisão também para a segunda divisão. Transmite os jogos decisivos da segunda divisão, no horário que o Gauchão esquenta no mata-mata, certo? A primeira fase do Gauchão cá para nós, né? A televisão é de dar sono, não né? vai pagar 20 milhões para um torneio de um mês. Grêmio e Inter ganham 14 cada um. Perde numa ponta e ganha na outra. Não, ganha 7. Não, cada um com pay-per-view tudo a 12, 13. Olha. Não, público reconhecido. Acho que é 12, 13 mesmo. 12, então, 13. pior ainda. Tu acha que eles vão pagar mais de 30 milhões por um torneio de um mês? É que o nosso campeonato tem um valor e mérito do Noveleto que fez a negociação que o Paraná não tem, Santa Catarina não tem. É desproporcional a importância. Exatamente. Agora eu comecei a ceder, viu? Não, tu está ficando mocinho. Eu trouxe um presente para a população, se tu me permitir. Claro, com certeza. Presente. Semana passada a gente anunciou aqui
primeira mão, a união do Unificado com o Grupo Raiz do Rio de Janeiro. E a primeira grande ação dessas duas entidades educacionais juntas vai acontecer exatamente na semana que vem, daqui uma semana, na sexta-feira que vem. Nós temos o Enem, sem ser nesse domingo, no outro. Esse domingo tem eleições, no outro domingo tem o Enem. São 2 domingos. Pois na sexta-feira anterior, nós vamos juntar 3.000 pessoas no Auditório Araújo Viana e vamos dar uma super aula para o Enem de revisão. Vamos fazer uma revisão de tudo que cai no Enem, com uma questão simples. O ingresso é 1 quilo de alimento, 1 quilo de feijão para ser distribuído para... 3 toneladas no mínimo. No mínimo, para as creches da Aproveitar prefeitura. e dizer que levem 2 quilos, né? Já que é uma aula tão importante. Como é que funciona? Aí dá 6 Como é toneladas. que funciona? O cara entra no site do Unificado, tem lá um domínio especial da super aula, ele imprime o seu voucher e com esse voucher vai em qualquer sede do Unificado, o voucher e mais 1 quilo de feijão e troca pelo ingresso. O que o Unificado vai ganhar em dinheiro dessas 3.000 pessoas? Absolutamente nada. É um serviço que nós estamos prestando para ajudar o pessoal a ir melhor no Enem. Posso falar uma bobagem? Olha, Sabe que nesse tipo de promoção o pessoal compra o alimento mais barato, às vezes, tem uns que são meio tacanhos, né? Não são nem pão duro, são tacanhos, e compram sal. Eu sempre falo a mesma bobagem, já há 50 anos, quando tem esses donativos, tá? Sal temos. Que piadinha isso aí. é só feijão, gente. Tem que ser feijão. Ah, bom, é só feijão. Não pode Achei que era ser 1 quilo arroz. de alimento não perecível. Não, é então, feijão. Então saltamos 2 vezes. Feijão de qualquer tipo. É feijão. Sal temos. Saltamos. Que coisa. Aí os caras dizem assim, traz um alimento não perecível, os caras levam 500 Rex, quilos de se tu sal. convida ele para fazer uma feijoada, ele leva água, né? Não, e a minha sogra diz que o homem é brilhante. Esse eu posso. Isso que eu nem perdi os cabelos. Não, Não, e alguma acha audiência ele tem. e acha que ele canta bem. Eu canto bem, professor. Isso que é o mais aí grave. Isso aí eu não Canto e consigo canto. entender. Bom, o Internacional joga contra o Vasco, 9h30 da noite, sem Damião. A tendência é que o Rossi seja o titular, o time ainda não foi definido oficialmente. O Wellington Silva e Jonathan Alves também são opções. Sarrafiori está relacionado e fica no banco de reservas. Olha, eu não sei se não joga o Wellington Silva, ele gosta muito do Wellington Silva. Eu É que só o Wellington sempre quero aproveitar para lembrar que o Internacional tem apenas um jogador de lado na reserva. Jogar o Campeonato Brasileiro é difícil, tem que ter plantel. Às vezes a gente pensa que as Tem 3 na reserva agora. De lado? Claro. Rossi, O Potker Rossi vai jogar. e o Wellington... Não. O Rossi vai jogar. O Potker Ah, mas tá também vocês machucado. estão sempre se quebrando aí, não? Vai bom, contratar 72. bom, o que tu quer O Inter trocar? foi o time que mais contratou Mas tu jogadores quer- da Belada. mas- Belada, Luca, E tá- ou aquele outro que era do Paraná, o Pois é, Cirino. Mas precisa, nem todos dão certo, se machucam, tá aí a prova. O Internacional joga hoje com um único O Grêmio tem 3 de Belada. reserva de Belada. Marinho, Alisson e Everton. E o PP, que é um gurizinho, mas daí gurizinho o Inter tinha lá também. Tá aí, não está sobrando. Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick D'Alessandro, Rossi ou Wellington Silva ou Jonathan Alves e Nico Lopes. O Vasco, prestem atenção, o glorioso Vasco da Gama de Roberto Dinamite, de Juninho Pernambucano, de Tostão, Jardel. né? Jardel, mas Jardel no Vasco. Brilhou menos, Sérgio né? Silva. Sérgio Silva. Silva. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, sim. Giovani, Bebeto, Nossa. Romário. Bom, Muita gente. Martin Silva, Luiz Gustavo. O Márcio Silva é bom goleiro. Não, eu estou falando, fiz sinal da cruz por causa do time, professor. Ah, mas o Márcio É uma Silva- blasfêmia, Mas quase. o Martin Silva é bom goleiro. Não é culpa dele. É bom goleiro. Não, Mas o Martin É o Silva contexto, é o bom. contexto. goleiro. É que eu fiz o sinal da cruz na hora No errada. contexto nem o parece, mas é bom e o goleiro. lateral direito que jogou aqui no Grêmio não é mau jogador, hein?
Não Galhardo? é mau jogador, o Galhardo. Mas não vai jogar. É reserva, acho. Não vai jogar? Não, Pikachu. Luiz Gustavo, o Erley, Leandro Castan. Esse Leandro Castan já foi considerado um grande zagueiro. E Ramon. Ramon é um jogador do Internacional que já jogou na seleção brasileira nas divisões de base quando foi meia. E foi um lateral quebra-galho no Inter, mas é um belíssimo guri, um guri sensacional. Eu nunca vi esse guri sem estar rindo. Tu vê que no papel não é um time desgraçado. Não, mas para aí, vem coisa mas pior. Vem coisa até pior. aí. Tu vê, tu tem um jogador que já foi titular do Grêmio, tu tem o Leandro Castan, que ninguém desaprende de jogar futebol. O futebol. Erlen lhe deu grandes alegrias como titular do Grêmio, né, professor? Principalmente quando saiu do time. Mas ele foi? Não, pro professor não. Mas ele foi, mas ele foi titular do Grêmio. Sabe-se lá, Deus, como? Não, e teve colega nosso num debate que nós participávamos, professor, que pedia na seleção brasileira todos os dias. Meu Deus. No intervalo eu vou dizer quem é, porque ele é muito brabo. Bruno Ritter, Raul, Iago Pikachu e Fabrício. Marrone e Maxi Lopes. Fabrício. É um Deus nos acuda do meio para frente. O Fabrício uma está jogando junção, na e é bom. segunda linha de 4. E jogou bem com o Falcão no Internacional nessa segunda linha. posição. Pikachu, esse é artilheiro do campeonato, né? É rápido. Colorado já enfrentou a equipe carioca 60 vezes. 27 vitórias, 13 empates e 20 derrotas. O Grêmio recebe o Sport com reservas amanhã, às 4h30 da tarde na Arena. Arena muito criticada, a grama da Arena lá nos jornais argentinos. Kahneman deve reforçar a equipe. Outro zagueiro será Bressan ou Paulo Miranda. Em princípio deve jogar o Paulo Miranda. Quem atuar tende a ficar fora contra o River Plate. Marinho voltou a treinar normalmente e deve ficar no banco de reservas. Paulo Vitor, Madison, Bressan ou Paulo Miranda, Kahneman e Capixaba. Matheus Henrique, Caio, Tassiano, Jean-Pierre, Pepe e Tony Anderson. Há uma disputa de posição pela lateral direita, mas pelo que eu entendi de uma entrevista dada pelo Léo Moura, ele não joga quando ele não quer. E o Douglas? Ele tem uma combinação com o Renato. Pois é, eu não entendi isso. Não, mas há quem diga que há uma certa precedência e preferência pelo Léo Moura quando os jogos são na Arena. Mas ele já deu um recado que se chegar afinal, o Grêmio ele quer jogar na Bombonera porque é um dos raros estádios históricos onde ele não atuou. Ele pode querer. Eu, como gremista, prefiro que ele fique no banco olhando o Léo Gomes jogar, que é um jogador que me dá mais segurança. Não adianta ficar nervoso que ele tem uma combinação com o Renato. Não, mas nós vamos... tinha uma combinação com o Renato também que o Michel não podia jogar, né? Que só podia jogar o Cícero Maico. Aí o resto da minha cancha era diferente. Mas ele estava lesionado. Como é que ia jogar? Assim, o time do Grêmio, a combinação é que o Renato escolhe aquilo que é melhor, né? Então o Renato às vezes muda, né? Ele mudou lá contra o River, né? Fazia muito tempo que o Grêmio não jogava na formação que jogou. Está dizendo que o Léo Moura não pode se meter na escalação do Renato, é isso? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, que tá bem, o Léo Moura ainda goza de algum prestígio importante, né? Pelo jogador de alta técnica que enfim, pelo que já fez aí. Agora, a meu juízo, já tem um jogador que atropelou ele, né? Everton ainda não treinou com bola e segue como dúvida. Luan deve ser desfalque mais uma vez. Segundo o professor, nenhum dos dois faz falta. Quê? Eu disse isso. Eu disse que o Grêmio só ganhou lá porque não tinha Everton. Não. Eu disse que o Grêmio... Foi bom para o Grêmio. Que foi... Sabe aquela língua assim separada em duas? Aí o professor diz uma coisa que pipoca depois. Eu acho que ele foi sofismático. Tá? Morre envenenado. Eu disse que o Grêmio só jogou retrancado, como jogou, porque não tinha os dois. E digo mais, só arriscou de botar o Michel recém-recuperado porque não tinha os dois, se não preservava. Não ia jogar com o Ramiro. Quer dizer que o Renato tem mais sorte que juízo, é isso? Eu quero dizer que existe sorte também. Óbvio que existe sorte também. Isso aí, a frase do Enio Andrade, para mim, é a melhor frase do mundo. Não. Quando se tem sorte. Não. Diz, tem sorte eu e o Pelé. Modesto? O Enio era modesto. Era modesto. Já voltamos. Vai. Oito horas, 2 minutos, Vitória e São Paulo vão empatando em 0-0. Esse resultado já serve para tirar o Vitória da zona do rebaixamento e colocar o América. Essa é a parte ruim para o América. Só que o América ainda joga na rodada. Né? Mas estão todos juntos na regra.
Sim, Isso tá é tudo interessante ali. Aqui, ó, o América, por exemplo, joga fora contra a Chapecoense. Quem perder fica na zona. Tem 6 ou 7 clubes que podem cair. Sim, até posso atualizar isso aí ligeirinho aqui. Eu tô com ela aqui bonitinha. Aqui, ó. Do Corinthians para baixo, vamos livrar o Bahia, que está com 37. Não, mas dá para botar o Bahia. Vamos botar o Bahia. 37 Bahia, 36 Corinthians, 35 Botafogo, 34 Ceará, 34 Vasco, 34 América, 34 Vitória, só que o Vitória está com os critérios passando, mas daí tem um jogo a mais agora, né? 31 Chapecoense, 30 Sport Recife. Destes 9, 3 vão cair. Vê. O Paraná ainda tem chance, professor. Se ganhar as 9, Sim. vai a 44. Sim, então, aí tu vê que campeonato maravilhoso. Que não esse tem ano nada tá, esse definido, Sabe? Embaixo tá um Isso é muito bom. E a reunião do Conselho Deliberativo que afastou 4 ex-dirigentes do Internacional, 4 conselheiros que ficaram lá um bom tempo no Conselho, né? Nem vou mais chamar de ilustres, porque foram enxotados do Conselho. Reunião indigesta, né? Uma reunião lamentável para o clube, um ambiente muito ruim, mas foi feito o que era necessário, né? Com base na nova legislação do Profut, o clube recepcionando essas informações todas que recepcionou, optou por abrir uma comissão interna, né, para apurar esses fatos. Que culminou com esse relatório que foi apresentado na quarta-feira e a votação pela inelegibilidade por 10 anos desses 4 ex-dirigentes do clube, né? Mas é importante dizer que, na verdade, essa comissão ela apresentou um relatório especificamente sobre as regras da gestão temerária ou irregular, com base nas regras do Profut. Terão ainda desdobramentos dentro do Conselho Deliberativo no que diz respeito ao Conselho de Ética, né? Porque eles ainda não foram expulsos do clube, né? Não houve ainda uma decisão... Pode ser expulso como sócios. Como sócios do clube, né? Essa decisão, evidentemente, ainda pode ter desdobramentos da esfera da justiça comum, mas o clube, na verdade, fez o relatório, a comissão fez um baita de um trabalho inovador, na verdade, para um clube de futebol, porque a gente não tem essas instâncias dentro do clube para fazer toda essa investigação. Foi uma investigação de quase um ano, 5.000 documentos, depoimentos de diversas pessoas, para se chegar à conclusão. Isso foi apresentado, inclusive, para nós, os conselheiros, foi apresentado o relatório antes, e no dia foi oportunizado 30 minutos para os que eram indiciados, vamos dizer assim, né, para fazer a defesa no conselho. E ficou muito claro, assim, toda a operação, o que foi feito dentro do clube, enfim, o que é lamentável para a gente, né, porque isso não vai se encerrar aqui, ainda tem desdobramento na esfera criminal, tem situações no Ministério Público. E o presidente atirou para todos os lados. Não, mas parei, mas o que é gestão temerária? Gestão temerária é gastar mais do que deve e do que pode. Não. Eu acho que não é só isso. Não, gestão temerária ou irregular. São essas duas situações. No caso ali, são vários ex-dirigentes. No caso, era o Afatato, o Emídio, o Vitório e o Alexandre Limeira. Na discussão que foi feita no relatório, por exemplo, de gestão irregular, era as retiradas que se tinha do caixa para pagamento de situações que não foram feitas no clube. Eram obras que em tese teriam sido feitas, mas que não se tinha um contrato precedente. Aqui a gente pode discutir a situação irregular. A questão temerária, por exemplo, uma das situações temerárias de gestão que foi abordada foi, por exemplo, um não pagamento de uma fatura de cartão de crédito que gerou para o clube um juros absurdo pelo valor que era. Então, são essas questões que foram abordadas no relatório que chegou à conclusão de solicitar a penalização pelos 10 anos, né, de impossibilidade de concorrer Professor, a qualquer agora instituição. Com a chegada de mais documentos ao Ministério Público, que em função de tantos alertas e de tantos debates também se antena para a situação do Internacional, e daqui a pouco está se lixando com o Internacional, que é a moralização das coisas. E aí vai chegar no futebol. Porque vai ter quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário. Alguns bancos não cederam ao pedido
do Ministério Público, que solicita aos bancos, o Banco Central libera, solicita ao Banco Central e o Banco Central solicita aos bancos que liberam, né? E aí vai chegar no futebol. E aí pode pegar outros peixes, né? Na verdade, assim, o procedimento que está no Ministério Público, a gente não tem acesso, a gente não sabe ainda em que pé está. A gente ouve falar, né, pela imprensa, enfim, de que há o pedido de quebra de sigilo para tentar localizar a origem, para onde foi o dinheiro, enfim. Mas eu penso, assim, embora lamentável a gente ter que estar discutindo isso dentro do clube de futebol, eu penso que o Internacional também está cumprindo exatamente o que a lei veio para fazer. O Profut, ele veio para exatamente moralizar essas situações dos clubes, ter regramento interno, e o Internacional acabou aplicando aquilo que estava a seu alcance, e a gente quer, na verdade, que isso seja paradigma dentro do clube e que daqui para frente a gente não tenha mais esse tipo de conduta. Desculpe, está 1-0 para o São Paulo, né? Eu estava aqui vendo se ele tinha anulado ou não. Uma pergunta de Voltou Vitória para a zona do rebaixamento, de então. Torcedor. Vitória volta para a zona. Uma pergunta de torcedor. Não pagar um cartão de crédito que venceu e com isso o clube acabar pagando juros é ser um mau dirigente. Pegar o dinheiro do clube e botar no bolso, o nome é outro. Sim. O que aconteceu? Aconteceu erros, tipo não pagar o cartão de crédito? Ou aconteceu de, na conclusão do clube, alguém pegou o dinheiro do Internacional? E houve uma festança gastronômica, porque só restaurante top e 10 milhões de saques direto no caixa. Mas é isso que eu estou perguntando. Alguém botou no bolso o dinheiro do Internacional ou alguém geriu mal o dinheiro do Internacional? Está aqui o advogado. São duas coisas completamente diferentes. José Olavo Bisol, conselheiro integrante do Convergência Colorada, responde depois do intervalo. 1-0 São Paulo. São Paulo agora, se confirmar, vai a 56, encosta no Internacional, fica a 4 pontos do Grêmio, obriga o Grêmio a ganhar amanhã para ficar com 55. Se o Inter perder, por isso que eu estou dizendo, se o Internacional perder o jogo para o Vasco, é bom que o Palmeiras ganhe amanhã. E diante desses resultados e de probabilidade do Grêmio ganhar também, mais ainda se justificaria uma vitória do Palmeiras. Agora, se o Inter ganhar, não. Aí, bom é que ganha o Flamengo para embolar. Fica descansado. Já voltamos. Oito horas, 14 minutos, 30 segundos. Vocês vão se engajar com alguém na eleição e o presidente Vitório Pífero, abrindo o bico como queria abrir, pode levar mais gente a ser enquadrado nesse apanhado e nessa varredura. Mas ele não ia responder depois. Não, já emenda tudo, já emenda tudo. Pode emendar tudo. Nessa varredura que o Inter pretende fazer. Respondendo ao professor aqui, na verdade, eu dei botaram no bolso ou não botaram? Dois exemplos eu dei de vários apontamentos foram feitos no relatório. Mas o que se apura no relatório não se diz para onde foi o dinheiro. O que se aponta no relatório é que houve a retirada do dinheiro, a justificativa da retirada era para construção e essa construção não saiu. E esse dinheiro não se sabe para onde foi. Será que no céu não tem obra? E agora? No relatório não diz. Mas a gente imagina que esse expediente que está no Ministério Público, com a busca a quebra de sigilo bancário, enfim, é onde vai se buscar para onde foi esse dinheiro todo e aí sim se apurar na esfera criminal. Mas eu achei lamentável assim, a postura, a forma como o Vitório se colocou no dia da reunião. Eu imaginava que ele poderia se preservar. Poderia até constituir um advogado para fazer a defesa dele, enfim. Eu achei que ele não soube utilizar, inclusive, os 30 minutos dele para poder justificar. Eu achei que os dois iam levar advogado. Eu achei também. E ele foi lá e não sei se na convicção dele, talvez ele achou que poderia fazer o esclarecimento melhor que qualquer outro profissional, mas eu achei que ele não foi bem na sua explicação e perdeu a oportunidade, talvez, de esclarecer outras coisas. Pessoal, você não acha que ele pensou o seguinte, eu vou, mas levo outros junto? Eu não vi isso dele, viu, Rec? Eu não vi isso dele. Embora ao final, como um tom de ataque, ele quis justificar uma situação orçamentária do clube atual para dizer que o Profut poderia penalizar a atual gestão, mas eu achei aquilo meio sem cabimento. Ele falou do Nilmar, do Forlan e do Escoco também.
Mas, e assim, dos 70 milhões que ele pegou de déficit. Mas o que justifica esse adiantamento todo, essas sobras todas que não houve? O que tem a ver com o déficit? Mesmo que tivesse pego com 70 milhões, se justifica o restante das coisas que aconteceram no Internacional? Ontem eu já dei um discurso aqui. Então eu não vou repetir tudo que eu disse ontem. Mas uma coisa é má gestão. Uma coisa é má gestão. Isso. Contratou o jogador mal, não deu resultado e o clube teve prejuízo. Outra coisa é gestão irregular e temerária. Que aí são situações que evidentemente precisam ser comprovadas. Né? Já voltamos. E o Forman? Não tem mais o Forman. Forman. 8h19. Sabe que muita gente acha que terminaram os ingressos aí para o jogo do Grêmio. Mas essa é para você, torcedor tricolor que não quer ficar de fora do jogo de volta do Grêmio contra o River Plate na Arena. Grêmio e River Plate na Arena, terça-feira. O Grêmio Mais dessa semana vai sortear 11 ingressos de camarote para assistir a semifinal da Libertadores da América na Arena. Quer copar essa? Comprando o Grêmio Mais, você acessa conteúdos históricos exclusivos do Grêmio. E ainda concorre a um Fiat Mobi, 11 ingressos de camarote para assistir a semifinal da Taça Libertadores da América na Arena e mais 100 prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil reais em prêmios toda semana, sem acumular. Por apenas R$10, você ganha 2 números da sorte. E quanto mais você comprar, mais aumentam suas chances de ganhar. Entre no site grêmiomais.net para ver qual o ponto de venda mais pertinho de você. Você encontra Grêmio Mais no app e site oficiais do Grêmio, no site grêmiomais.net e em diversos pontos de venda credenciados. Procure um pertinho de você. Grêmio Mais, paixão por ganhar. Quer dizer, tem ainda como conquistar um ingresso para terça-feira em Grêmio e River Plate. Compre o Grêmio Mais, procure o ponto de venda mais pertinho de você e, além do que, você concorre a 100 prêmios toda semana, grêmiomais.net. Projeto Casa Nova Madelomba em Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabendo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Fala com o Fernando, liga agora. Visite o site também para saber todas as opções de casas, Madelomba Casa e Construcão.com.br, uma mais linda que a outra. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Telefone 3362-2020. Atenção! Você está com dificuldades para ouvir a televisão ou para ouvir seus familiares? Você pode estar com perda auditiva. Há mais de 18 anos, a Audição Aparelhos Auditivos melhora a qualidade de vida dos gaúchos, olha só, com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia da compreensão da fala no ouvido. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar o atendimento domiciliar no conforto da sua casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. Ligue para o Leandro, para o Marcelo, 3224-5681, 3224-5681 ou audicaors.com.br. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. Mas então a luta continua, Bisol. Ainda haverá toda essa espera pelo Ministério Público, Conselho de Ética e os desdobramentos na Justiça Comum, tentando o Inter até ressarcimento. Ontem, quarta-feira, ao final da reunião, também foi deliberado se o Conselho autorizaria, o Conselho de Gestão,
a buscar o ressarcimento, a reparação desses valores que foram apurados no relatório. E, evidentemente, né, já que o resultado foi aquele de suspensão, né, do direito de se candidatar, enfim, também o clube vai buscar o ressarcimento desses valores e terá esse desdobramento do Ministério Público que a gente ainda não tem conhecimento que pode acontecer. Eu tenho pregado que o resultado está posto, sangramos, tivemos que fazer essa decisão, mas eu acho que o clube tem outras pautas, o clube não pode ficar parado nessa pauta que eu, né, considero negativa. Eu acho que fizemos o que a legislação disse que tinha que fazer, deliberamos com o seu conselho deliberativo e a gente precisa seguir. Eu gostaria só de fazer um registro, assim, eu participo de um movimento no clube que se chama Convergência Colorado. A gente... Esse processo de movimentos é mais do ambiente político do clube, não fica, por vezes, por sócio mesmo, né? Mas a gente, por vezes, é apontado ou cobrado pela sua decisão nesse ambiente político, né? E nos últimos dias a gente tem ouvido falar, Convergência estava na gestão do Vitório. Eu já pedi desculpas hoje aqui. Pois é. Ontem à noite também. Dois ex-Convergência fizeram parte da administração do Vitório. Vocês ajudaram a eleger o Vitório. Depois saíram e exigiram que saíssem os integrantes. E com que data isso? Não, eu até... Com que data isso? É importante fazer esse registro. Nós fizemos uma assembleia, chamamos o movimento em junho de 2016. Junho de 2016, o Inter estava em segundo lugar no campeonato, com Argel técnico. Nós chamamos o movimento e claro, para chegar nesse nível de chamar uma assembleia interna do movimento, essa pauta já era recorrente dentro do movimento, no sentido de aproximação das pessoas que estavam no clube. A gente estava vendo como estava lidando com as coisas do clube, enfim. Não tinha uma aproximação mais dos nossos pares com o nosso movimento e a gestão. E quando a gente chegou nesse nível de entendimento, nós também entendemos que não havia mais alinhamento de entendimento com a gestão do Vitório e naquele momento nós decidimos sair da gestão e indicar o nome do João Patrício como futuro candidato à presidência do clube, naquele momento, junho de 2016. Então, a partir dali, alguns convergentes, vamos dizer assim, ficaram na gestão e nós seguimos o movimento da forma como hoje estamos. Mas aqui também quero fazer um registro de que com isso... Quando que começou a gestão do Vitório? Foi 2015. Então, o Convergência ficou todo 2015 e metade de 2016. Sim. Então, 3/4 da gestão do Vitório foi junto com o Convergência. Sim. Então, não é tão absurdo dizer que o Convergência participou da gestão do Vitório. Não me parece uma calúnia. Não, mas até aqui ninguém se discutiu isso. Eu acho até que ninguém desconhece e ninguém quer retirar essa... É que quando eu falei imagem, que dois outros poderiam ter sido apontados também, o Luiz Henrique Nunes e o Sandro Farias, sim, eu disse que eles eram do Convergência, só que eles já eram ex-Convergência. Sim, mas é importante... Não, agora o senhor pontuou. Sabe, porque durante 1 ano e meio dos 2 anos de gestão, o Convergência foi parte da gestão. Parte. Não, Tudo isso que aconteceu, o Convergência estava dentro da gestão. A gente não se descola e nem desconhece isso. Só que as pautas que a gente travava dentro do movimento sempre foram propositivas e no sentido de entender qual era o processo interno do clube. Só que para quem não trabalha nesse processo de movimento e de pessoas que estão na gestão, é complicado entender como é que funciona o movimento como pauta dentro da gestão. Então, o que a gente... Eu não faço um juízo de valor sobre as pessoas que estão lá ou ficaram lá. Não estou fazendo um juízo de valor disso. O que veio à tona essa semana é que... E não é essa pauta de que a gente está querendo fazer uma justificativa de que não participamos disso. O que a gente está querendo dizer é que nós não contribuímos, por exemplo, para não colocar nesse relatório pessoas que, em tese, seriam do Conselho do Convergência. Que seriam preservadas. Seriam preservadas. Isso. Nada disso, até porque, assim, a comissão ela é plural. Ela é composta por diversos, vamos dizer assim, movimentos. Ficou bem colocado. Então, porque, na verdade, eu cheguei a dizer, pois é. E aí o Limeira citou também lá na Rádio Grenal que esses dirigentes foram preservados, que foram escolhidos a dedo para não serem apontados.
Então é por isso que ele está fazendo o Bisol esse esclarecimento. E pela sequência dos fatos, acho que é oportuno. E assim, mais Mas uma o professor situação. pontuou bem também. Claro que sim, mas entendeste que não é essa o nosso viés de se descolar disso. A gente reconhece isso, reconhecemos que trabalhamos na gestão e saímos no momento adequado. Agora, o que a gente precisa entender é como é que funciona na questão de responsabilização dentro da gestão, aquilo que chegou no Vitório, chegou no Avatar, chegou nas pessoas que que tinham gerência sobre aquelas operações. Houve 2 comissões, houve 2 levantamentos, Exato. mais um terceiro do Ministério Público, que ainda é mais aprofundado, que é o somatório das 2 comissões, mais o entendimento deles, e a averiguação permanente, né? Então, quer dizer, eu acho que está de... Não, e concordo contigo, tem que correr o clube em paralelo a isso tudo, que não pode imperar o ódio. Porque, os outros agora que saíram vão atirar para tudo que é lado e pode interferir até na eleição. Que daqui a pouco, né, dirigentes que foram agora tornados inelegíveis podem tumultuar todo um processo. Né? Mas aí também é um direito, né? Cada um sabe onde aperta o sapato. Mandar um abraço. Mande, vários. Minha turma do Grêmio Multicampeão, que está sempre aí firme na audiência do Cadeira Cativa. Grande Marcelo. Abraço. Marcelão aí. Cristiano. Bisol. Mandar um abraço aí pro pessoal do Convergência que está acompanhando aí também. O Fuca aí, meu parceiro lá de Tramandaí também, o Eduardo, todos lá do Litoral, Osório e Tramandaí. Professor, é domingo que vem, então, festança lá no Araújo Viana. Não, é sexta-feira da semana que vem. Sexta-feira que vem. Sexta que vem. Sexta que vem. Domingo é o Enem. Sim. Sexta é a preparação. Entra na internet, pega o voucher, vai trocar por ingresso. 1 quilo de feijão. Feijão. Bom final de semana. Vote bem, hein? Vote bem.